E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 19 e 18, 14 do 10. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto sem enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa, vamos para o gráfico aqui que eu sei que vocês gostam disso. Vamos direto ao ponto, galera. Bitcoin, nesse exato momento, cotado a 66.160 mil dólares, galera, né? Uma altinha interessante do Bitcoin aí nesses últimos dias, né? Então, 4 dias aí de alta, tirando aqui, né? Que aqui foi um candle de queda, mas o mercado aqui é bastante, né? É otimista aí, né? Rompendo a região de 63.829,19, uma coisa muito bom para a gente aqui, mudando aqui de frequência agora, né? Praticamente falta 1 hora e 40 minutos para fechamento de vela. E toda essa alta que o Bitcoin fez, vocês acham que realmente teve algum impacto, algum dado econômico que saiu? Vocês acham que isso aqui já está sendo montado pelos players institucionais há muito tempo? E é isso que eu sempre falo com vocês, é essa tecla que eu sempre bato com vocês. Os players institucionais, eles montam as posições muito antes de sair qualquer tipo de dado econômico. E isso que a galera começa a falar aí, ficar procurando, cabeça, né? Onde não existe fundamento, realmente eu fico com aquela pulga assim atrás da orelha. Será que o cara manja mesmo de gráfico? Será que ele está procurando desculpa para falar sobre por que o mercado está subindo agora? Então, para quem me segue, sabe muito bem que desde esse dia aqui que eu vim comprando Bitcoin, né, vindo aumentando mais a minha carteira, 5 de agosto de 2024, quando a gente começou a chegar nos 50%, eu já estava comprando Bitcoin e falando para vocês de uma possível absorção nesse ponto. Falei também de uma possível absorção nesse ponto aqui. E por que o mercado ele bateu nessa região aqui e subiu, bateu nessa região aqui e subiu? Por que o Bitcoin ele bateu aqui no dia 10 de outubro de 2024 e também subiu? Por que esses pontos são pontos específicos aqui para gente? Eu mostro aqui para vocês agora. Então, se você for pegar essa linha que está passando exatamente nos 53.814,71, se eu falar para você que essa linha aqui é uma linha de uma data específica, lá de 2023, que os players estão segurando esse ponto. Vocês acreditam? Obviamente, para quem me segue há mais tempo aqui, sabe muito bem do dia que eu estou falando, que é justamente desse dia aqui, ó, do dia 24 de outubro de 2023, quando a gente estava comprando novamente Bitcoin, quando todo mundo estava falando ali que o mercado era um voo de galinha. E justamente nesse dia que a gente estava aumentando nossas posições, e eu me lembro muito bem desse dia. Inclusive, tem a análise aqui falando, né, para vocês aqui dessa região de 50%, porque que eu estaria comprando Bitcoin aqui, aumentando mais minha posição no ativo. Então, o que significa essas linhas plotadas justamente nesses pontos onde tem uma maior atividade profissional, onde tem essas barras de atividade profissional aqui que a gente sempre fica monitorando? O que isso significa? Significa exatamente que aqui, nesses 2 dias, tanto no dia 23 como no dia 24, a gente teve atividade profissional após uma grande acumulação que aconteceu aqui nesse ponto. Todo esse tempo que o mercado andou lateral ali, ele estava ali em período de acumulação. Olha que interessante. Só que antes de acontecer essa acumulação, né, a gente primeiro aqui anda lateral, nesse momento aqui, pega bastante liquidez nessa queda, a gente tem atividade profissional e novamente a gente anda lateral aqui nessa região. Só que diferente daqui de cima, quando a gente fez esse ponto, né, primeiro a gente fez até um ponto elevado aqui nesses pontos aqui, né? Só que depois dessa queda toda, a gente teve uma atividade profissional aqui também. E aí, a gente ficou com essa caixinha aqui, né, esse retângulo, e o mercado ficou acumulando, até que ele começou a dar esse spike para cima. Só que depois disso, a gente teve uma atividade profissional nessa região, uma nessa aqui também, e as duas maiores nesse ponto. Foi justamente no maior ponto que eu quis marcar, fazer ali minha ancoragem. Então, isso aqui significa, isso aqui fica muito claro que após toda essa acumulação, existiu uma causa por detrás dos movimentos. E qual foi essa causa? A gente teve uma absorção nesse ponto, e a gente teve toda a acumulação aqui nesse ponto. Eu não sei o que estava acontecendo aqui nesses dias aqui, mas os players eles absorveram bastante compras nessa região aqui e começaram da lateral, ou seja, comprando mais Bitcoin nessa região até fazer com que o mercado ele realmente explodisse. E o que eu fiz aqui justamente foi pegar esse ponto do maior do dia 24 e traçar um preço médio, porque eu falei para vocês que o mercado ele tende a vir buscar esse preço médio para poder subir. Ou seja, quando o mercado vem e bate num ponto desse aqui, eles podem aumentar suas posições, porque isso não vai alterar o preço médio deles. E é justamente isso que a gente olha quando o mercado ele bate aqui no dia 23 de janeiro de 2024. Só que ninguém aí no YouTube vai te falar isso. Ninguém no YouTube vai te falar para te comprar em uma região dessa aqui.
Porque realmente eles não estão olhando para isso. Eles querem perder tempo olhando para o que a galera vai falar lá nos Estados Unidos, entendeu? Querem saber de dados, e aí como é que vai vir inflação, como vai vir não sei o quê. Cara, tá? Isso aqui é o lance, cara. Isso aqui que importa pra gente, tá? É entender esses pontos aqui. E eu sempre bato isso aqui na tecla com vocês. Esquece notícia, esquece dado econômico, esquece o que vai acontecer, esquece guerra, esquece tudo. Tu tem que ver o que realmente está acontecendo no gráfico, porque é isso aqui que importa. A gente não precisa saber do que vai acontecer, a gente precisa estar justamente sabendo o que os players institucionais estão fazendo. Esse é o jogo. A gente não precisa saber o que vai acontecer daqui a 2 semanas. Obviamente que se a gente conseguir, né? Só que a gente não é um insider para isso, mas se a gente conseguir entender o que está acontecendo, aquela notícia privilegiada que só os grandes realmente têm acesso, obviamente que a gente vai estar muito informado, mas para a tomada de decisão, a gente não sabe como é que o mercado ele vai reagir diante de uma notícia positiva ou negativa, né? Às vezes sai uma notícia positiva, o mercado cai, às vezes sai uma notícia negativa e o mercado sobe. Então a gente não sabe de fato o que vai acontecer após uma notícia. Então o que é mais prudente fazer é justamente entender o que os players estão fazendo. Então nesse ponto aqui eu estava falando para vocês justamente de compra nos 50%, porque a gente teve a acumulação seguida da absorção, na verdade a absorção seguida da acumulação e depois o spike aqui movimentando o mercado. Eu falei para vocês que o mercado ele tende a vir buscar essas linhas. E quando bate essas linhas, os players eles ligam ali seus robozinhos, ligam ali a máquina zona de dinheiro e começam a comprar novamente, porque não vai alterar o preço médio deles. Então é nesse ponto que os plays eles entram novamente pesado. E quando a gente começou a cair e vir buscar essa região aqui, ó, a gente fez um fundo nessa região aqui, não renovou mais. Tá vendo que aqui estava caindo, mesmo caindo aqui não estava renovando? Então chegou nesse ponto aqui, só que nessa época eu não tinha OBV para me dar essa informação. O OBV agora vem começar no começo do ano. Mas aqui ficava muito claro para a gente aqui um ponto muito importante de compra nessa região. E aí o mercado ele sobe novamente. Aí o mercado vem agora buscar aqui nessa região de 5 de agosto de 2024. Eu não sei o que aconteceu em 5 de agosto de 2024. O que eu sei que aconteceu aqui foi uma absorção. Simples. Agora, de notícia, de informação, se A ou B falou alguma coisa, não sei. Só sei que o mercado ele bateu nessa região, que é a região justamente do preço médio desse camarada aqui, lá do dia 24, que foi defendida aqui no dia 23 de janeiro e foi defendido aqui novamente no dia 5 de agosto de 2024. Aquele play que está lá é de 2023. Então, esse ponto aqui eu estava falando para vocês de compra. E por que eu comprei nessa região aqui? Porque eu entendo que toda vez que o mercado ele bate em mais regiões dessa aqui, há grandes chances de ter algo nessas regiões. Então, mais uma vez, a gente teve a absorção aqui nesse nível. Fica tão claro aqui, ó, com um play adicional aqui entrando nessa região. 50% é região de compra. Eu comprei nessa região, comprei mais 2 vezes nessa região, e o mercado veio, caiu novamente aqui, ó, no dia 6 de setembro. 6 de setembro, o mercado veio novamente bater aquela linha lá de 2023. Que interessante, que agora, atualmente, o preço médio dessa galera que está lá de 2023 está nos 53.814,85. Acabou de mudar. Então, o preço médio daquela galera que estava lá em 2023 está atualmente em 53.814,85. E o que a gente fez aqui nessa região, por entender dessa dinâmica? Comprar Bitcoin novamente nessa região, é esses pontos aqui, quando todo mundo está com medo, quando todo mundo está pensando em guerra e não sei o quê, que é o canal, galera. E é isso aqui que interessa. Então, quando tu sabe disso, nada mais importa. Tu não vai perder tempo algum esperando sair reunião nos Estados Unidos, e não tem conversa. Se tu entender a dinâmica do que realmente acontece, tu não vai precisar disso nunca mais na tua vida. E aí o mercado ele faz esse movimento de alta e vem novamente aqui. No dia 10, galera, no dia 10 de outubro de 2024, agora recente. O que aconteceu aqui? Mais comprinhas no Bitcoin. Por quê? Porque a gente entende a dinâmica. O que aconteceu aqui? Por que eu tracei essa linha nessa região? Porque essa linha nessa região aqui foi a defesa desses plays que estão aqui no 53.814. Então, aqui a gente só teve uma defesa. Então, a curto prazo, eu queria pegar o preço médio dessa galera que entrou comprado aqui. Tá? Então, se no caso a gente perdesse essa região aqui, e perdesse a região de 57, então possivelmente a gente poderia vir buscar novamente o preço médio no 53, certo? Só que como eu não queria ficar sem esse preço médio para entender onde comprar Bitcoin,
Então eu falei, não, vou traçar o preço médio porque teve uma defesa interessante, mais uma linha de atividade profissional. E aí eu marquei esse preço médio. Agora o preço médio dessa galera que entrou comprado nesse dia aqui, 6 de setembro de 2024, está no 59.551,39. O preço médio de quem comprou lá em 2023 está em 53.814,85. Simples. Simples. Então, nesse ponto aqui, eu fiz mais uma compra e, inclusive, eu publiquei isso para vocês, falei para vocês que eu estava fazendo compra nessa região, justamente por entender dessa dinâmica. Então, o mercado, ele sempre faz esses movimentos. Agora, o que será que vai acontecer com o Bitcoin? O Bitcoin está cotado a 66.182,01. A gente está chegando em um ponto de um OBV, que é um ponto interessante, que se você for pegar aqui, a gente está perto da VW e perto dessa linha de tendência de queda. Então, o que será que nos aguarda agora? Então, o que a gente tem que entender? Primeira coisa, o Bitcoin ele está chegando ali perto de 50%, que a gente vai marcar agora, né? A gente já perdeu isso aqui, na verdade. Ah, não, é porque esse aqui eu peguei, deixa eu ver aqui rapidamente, só para ver se eu não estou falando besteira. Eita, pô, peraí. Só para ver se eu não estou falando besteira, eu vou... Coordenadas... Ih, rapaz, como é que tira isso? Acho que eu peguei errado, galera, peraí. Tinha que ser esse aqui. Não, mas é esse aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. É esse aqui mesmo. Eu não estou entendendo porque que ele está... Entendi. Pronto. Se eu for pegar aqui, exatamente, ele é o 50% dessa região. Então, a frequência que o Bitcoin ele tem de trabalhar agora é entre a região dos 63.829,19 e a região de 70. Essa é a região que a gente tem que trabalhar, essa é a frequência que tem que trabalhar. Como está faltando 1 hora e 29 minutos, eu creio que a gente não vai fechar com um pavio aqui abaixo de 63. Creio que não vai fazer isso, né? Mas a gente tem que ter algumas noções aqui. A primeira coisa é, a gente está muito perto de uma região de VW, né? Então, essa região aqui é uma região importante. Nota que toda vez que o mercado ele chega perto dessa linha de tendência, a gente tem queda, né? Então, se tu for pegar aqui, né? Vou pegar aqui nesse ponto. Esse deu queda. Chegou ali perto, queda. Chegou ali perto, queda. Não chegou perto, queda. Veio lá nessa regiãozinha aqui dessa linha de tendência, queda novamente. E agora novamente está chegando próximo da VW, próximo dessa linha de tendência. Então aqui para o Bitcoin, a gente tem que entender que a gente está muito perto de regiões de resistências. Então essas regiões de resistência do OBV, elas podem prejudicar um pouquinho aqui e fazer com que o mercado ele corrija ali para a região de 63. O que a gente tem que entender que nesse exato momento é que o preço ele está acima de 63, então ele está trabalhando na frequência de 63 a 70. Então, qualquer movimento que o mercado ele faça dentro dessas linhas é normal, certo? O que vocês têm que entender é isso. Então, fechou aqui, abriu a próxima vela. O mercado ele pode vir buscar 63 e pode começar a ficar brincando novamente aqui nessas regiões. Essas são as regiões importantes que o Bitcoin ele tende a trabalhar. Então, qualquer movimento que o Bitcoin fizer entre 70 a 63 é normal no gráfico diário, tá? E, mais uma vez, eu sei que isso vai espantar um monte de gente, eu sei que a galera começa a fazer uma correçãozinha aqui. É mais ou menos assim, ó, que a galera funciona. Então, o mercado, ele vem aqui, ele começa a subir, ó. Sobe. Aí o mercado, o que ele faz? Ele dá uma correçãozinha assim, ó. Cara, a galera toda que viu essa alta aqui fica muito otimista, totalmente otimista. Só que aí quando essa mesma galera olha isso aqui, vão falar que é correção. Gente, Bitcoin acabou, é uma correção muito forte, não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, isso aqui acontece demais. Mas é exatamente isso. Então, o Bitcoin, por mais que ele corrija agora, a frequência dele é de 63 a 70. Não tem conversa aqui. E o que eu falei para vocês sobre o SDT é justamente isso. O que você acha que está acontecendo com o SDT? Obviamente que ele está caindo e perdendo 50%. Se tu for pegar o SDT, tu vai ver que ele está perdendo 5,61 e está vindo ali buscar ali 5,19, que seria a próxima frequência do SDT, da dominância do dólar, né? Então, a dominância nesse momento está 5,33. Então, a tendência que eu falei para vocês, se fechasse abaixo dessa linha de 5,61, era ir buscar 5,19, fazendo assim com o Bitcoin chegasse à região de 67, 66, por aí, a 70. 70 acho que não chega. Presta atenção no que eu estou falando. Se bater aqui nos 5,19, eu não sei se vai chegar nos 70, né? Não sei, vai chegar bem perto de 70.
Mas se a gente rompe a região dos 5,19, a gente já vai começar a trabalhar com próximas expansões que eu não vou fazer agora. A gente ia trabalhar aqui com certas expansões, ali de 4,75 mais ou menos. Ou seja, o mercado ele perde essa linha aqui, a próxima expansão é 4,75. Nessa configuração que o SDT vai fazer, aí pode escrever que o Bitcoin, né, ele tende a romper ali a região de 70. Tá? É isso que a gente espera para o Bitcoin. Então, esse gráfico, para quem está me seguindo agora, ele é um gráfico o contrário do Bitcoin. Então, quando esse gráfico aqui ele começa a cair, o Bitcoin começa a subir. Quando esse gráfico aqui começa a subir, o Bitcoin começa a cair. Então, em vez de ficar olhando SP500 e tal, para entender que o mercado é esse gráfico aqui que manda, cara, tá? Então, não perde tempo com o outro. Vem para esse aqui. Se esse gráfico aqui cair, o Bitcoin sobe. Se esse gráfico aqui subir, o Bitcoin cai. É simples. Isso aqui é batata, tá? Isso aqui é batata. Beleza? Então, assim, isso aqui é muito importante, porque isso aqui é a dominância. E como é que funciona? Se a gente tem muita dominância aqui pelo Tether, né? Pela stablecoin aqui, então o que acontece? Significa que a gente está tendo mais procura, né? Da galera para deixar seu dinheiro seguro. Sei lá, estão com medo de possíveis ataques aí, guerras e não sei o quê, alguma coisa que a gente não sabe, mas eles estão querendo colocar mais dinheiro no SDT, no caso. Nesse cenário que a gente está olhando aqui, como a gente está perdendo essa região, a gente está tendo o quê? O desencarteiramento. Esse desencarteiramento está me dizendo aqui o seguinte, olha, a galera não está deixando o seu dinheiro lá na stablecoin, no SDT. A galera está pegando e migrando lá para o Bitcoin, para altcoin, a galera está com mais apetite a risco. Quando eles não querem correr muito risco, eles colocam o dinheiro no SDT, que é uma moeda estável. Então, automaticamente, a demanda por SDT aumenta, fazendo assim com que a galera tire o Bitcoin, né? Então, a gente começa a ver aqui essa setinha aqui vindo aqui para baixo, porque a galera está desencarteirando o Bitcoin aqui e colocando lá no SDT. Então, essa é a dinâmica aqui. Então, quando você olhar um gráfico do SDT.D, tá? O SDT.D caindo significa que os players aqui eles estão tirando aqui, colocando em altcoins, no Bitcoin, acho que tiver aí, tá? E quando esse gráfico que ele estiver subindo, o OBV ele estiver subindo, significa que realmente eles estão querendo deixar seu dinheiro de forma segura, né? Segura entre aspas, tá? Mas olha só, o Bitcoin ele está chegando nessa região que eu falei para vocês, que é uma região perigosa, e o nosso USDT ele está chegando em uma região também que você vê que o mercado aqui ele não renovou fundo aqui em 27 de setembro. Muito pelo contrário, ele rompeu a VW, começou a renovar os topos aqui e está vindo muito perto da VW. O que geralmente acontece quando a gente bate nesses níveis é o mercado ele bater aqui e começar a subir. Tá vendo aqui? Ó, bateu aqui, ele começou a subir. Bateu aqui, ele começou a subir. Então, é isso aqui que é o perigo ainda para o Bitcoin, porque o mercado ele pode chegar ali com margem de 5,19. 5,19 é praticamente muito perto da VW. Se romper para baixo, cara, batata. Se romper para baixo aqui é batata. O Bitcoin ele tende a impulsionar mais. Se ele bate aqui, ele começa a subir, ou seja, então esse gráfico que ele começa a se recuperar para vir querer buscar 5,61. 5,61 de dominância no Tether representa aí uma queda no Bitcoin, e o Bitcoin ele pode corrigir para vir buscar 63.829,19. É assim que é a dinâmica aqui. Então é isso que acontece. Então a gente tem que prestar bastante atenção na dominância do Tether para saber como é que vai reagir, né? O mercado ele pode... Qual é a frequência do Tether? Vocês pegaram esse macete? 5,61 a 5,19 é a frequência normal. Então o mercado ele pode brincar tanto nessa linha vermelha como nessa linha amarela. Fica aqui brincando. Tá? Isso aqui vai dar muita volatilidade lá no Bitcoin. Tá? Então, uma vez que o mercado ele chega aqui nessa região de 5,9 e rompe, aí nós temos uma quebra de estrutura. Então, o próximo nível de frequência seria 5,19,42. Aí o mercado ele tem de brincar nessas linhas aqui de baixo.
o que vai fazer o Bitcoin subir bastante, porque se ele romper 5,19 e vir buscar 4,42, isso é uma alta muito grandezinha aqui para nós, né? Então a gente já vai estar rompendo aqui 70, chegando ali em 78 mil dólares, mais ou menos. Tá? É mais ou menos isso, assim como funciona. Simplesmente tem que ler esses dois gráficos. Tá? Então, se tu quer saber para onde o Bitcoin vai, tu tem que olhar o USDT para saber como é que está a dominância. Então, no USDT, o que eu espero é justamente o mercado fazer o seguinte: o mercado ele bater nessa linha aqui, que é a VW, perder a VW, nem que volte para testar e comece a renovar os fundos. É isso aqui que eu quero que aconteça com o SDT, porque aí fica muito claro aqui um desencarteiramento, a galera saindo aqui, tirando a grana do SDT, comprando Bitcoin, comprando altcoin de acha 4. É isso que eu quero ver. Isso já aconteceu algumas vezes no SDT já, cara. Se tu for pegar aqui, ó, vamos pegar aqui uma queda do SDT grande. Vou aumentar um pouquinho para vocês. Aqui, ó. Aqui pelos meados aqui de 5 de fevereiro de 2024. Olha toda essa queda que o SDT teve aqui, ó. Então aqui a gente começou já a mostrar fraqueza aqui, ó, em janeiro de 2024, né? Aí em fevereiro, e aí no dia que 6 de fevereiro a gente já começou a perder a VW, já começou a ficar para baixo. E aí começou a renovar todos os fundos. E o que acontece aqui com o nosso querido SDT? Desencarteiramento do SDT. É, a galera tirando o SDT ali. E olha que engraçado. Para onde que esse dinheiro correu? Tu vai lá no gráfico do Bitcoin e vai ter toda essa alta que aconteceu, né? Toda essa alta que aconteceu. Quando é que foi lá? Deixa eu ver aqui de novo. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. 5 de fevereiro de 2024. 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Então, mais ou menos por aqui, ó, 5 de fevereiro. Então, quando a gente teve todo aquele desmanche no SDT, o Bitcoin estava acumulando e já estava bem aqui, ó, 5 de fevereiro. 4, 5, ó. Ele já estava aqui testando a VW aqui e não está para baixo da VW, tá vendo? Então, fica muito claro aqui para a gente o que aconteceu aqui, ó. Então, 5 de fevereiro está aqui, ó, fazendo um teste mais ou menos aqui nessa região. E o mercado aqui, ó, subiu, ele subiu. Então, a demanda aqui, ó, a demanda entrando no Bitcoin. Então, a demanda aqui, ó, 5 entrando no Bitcoin. E o que aconteceu com o SDT? O desmanche do SDT. Então, você está vendo como é que esse gráfico casa com o gráfico do Bitcoin? Então, cara, é muito mais fácil você olhar o Bitcoin dessa maneira aqui, como você está aprendendo aqui no canal, do que com qualquer outra maneira. Essa aqui é a maneira muito mais fácil, muito mais inteligente de observar as grandes volatilidades entre o Bitcoin e o SDT, justamente com isso aqui, tá? Então, o dinheiro saindo do SDT, o dinheiro entrando no Bitcoin, tá? O dinheiro caindo aqui, ó, saindo do Bitcoin, teve toda essa queda aqui, né? Então, significa que a demanda entrando no SDT. É simples assim, tá? Então, essa é a dinâmica aqui do SDT com o Bitcoin. Então, a gente está chegando em um ponto, sim, interessante, e é um ponto que a gente tem que prestar bastante atenção. O mercado ele pode bater 5,19, ou ele rompe 5,19 aqui, ou seja, o desencarteiramento está muito grande aqui, e a gente começa a romper e vir para baixo para tentar ali romper essa região e vir buscar 4,78, ou ele bate nessa região aqui, começa a dar uma respirada aqui, começa a fazer com que o Bitcoin corrija para vir buscar essas regiões novamente ali de 63, né? De 63. Então, assim, vamos ter cautela, porque o Bitcoin está chegando em uma região importante, tá? Está chegando em uma região bem complicada, então essa região a gente precisa ter cautela, certo? Então, os melhores pontos de comprar Bitcoin, galera, onde foi? É justamente onde eu sempre falo para vocês, aqui nessa região aqui, são pontos interessantes. Ah, quer comprar Bitcoin aqui porque agora está estourando? Se quiser, beleza. Mas encare aqui uma correção um pouco mais forte por conta da situação aqui do ABV, tá bom? Beleza? A gente não renovou nesse último fundo, que é muito importante, porque a gente fez aquele fundo ali e a gente não renovou. Fez aquela armadilhazinha aqui, mas não renovou. Em cima de uma região lá de 2023. Aqui, novamente, aqui, ó, nesse ponto aqui a gente não violou também. Então, o Bitcoin, na minha opinião, o que eu venho falando para vocês há muito tempo, aqui, desde aqui eu estou falando para vocês que o mercado está acumulando. Desde esse tempo que eu estou falando para vocês, galera, isso aqui é uma cara de absorção.
aqui a maior chance que o Bitcoin tem é de subir, independente do que está acontecendo, independente de dado econômico, independente de guerra. Os players estão aqui acumulando, eles fizeram a absorção. Cara, se você for pegar meus vídeos anteriores, você vai ver isso que eu estou falando. Eu não estou falando aqui porque já aconteceu, eu detesto falar do que já aconteceu. Para mim, não tem relevância. Eu quero saber o que vai acontecer. Tá? Então, esses pontos aqui são interessantes. Então, a gente está chegando a um ponto muito interessante. Quando o mercado ele bateu aqui aquela máxima ali no dia 28 de setembro, eu estava falando para vocês de um possível correções aqui nessa região. E justamente a correção ele veio justamente porque a gente não rompeu essa região aqui da nossa VW. E novamente aqui eu estava falando de correção para vir buscar até uns 57, 726,12. Eu estava acreditando que o mercado ele poderia fazer essa armadilha aqui, ó. Mas ele fez um ponto interessante, que é um ponto que eu falei para vocês também. Que o mercado geralmente ele vem aqui fazer essa limpa para poder subir. E novamente está chegando em um ponto muito importante. Então, assim, muita cautela nessas regiões aqui. Tá? Então o Bitcoin ele só vai estar totalmente maduro para subir quando ele romper essa região. Tá? Peraí. Quando ele romper essa região aqui e ficar acima dessa linha. Aí sim, o Bitcoin está muito maduro para poder subir. Então é esse movimento que eu estou esperando no Bitcoin. É esse movimento aqui que eu estou esperando. Eu preciso que essa linha, que ela rompa essa linha de tendência de queda no OBV, não é preço, tá? É OBV, para que a gente fique tranquilo no Bitcoin e tenha novas altas no Bitcoin. Beleza? Entendeu isso? Nessa outra plataforma aqui, a gente consegue ver que a gente ganhou a região de 63.191.24. Isso aqui é uma POC dinâmica, né? Então, a gente está perdendo todas as resistências, né? Então, a maior resistência que tinha no Bitcoin durante todo esse processo era aqui, ó, 63. Como é dinâmico, já rompemos essa região, né? O mercado está andando lateral aqui desde ali de março de 2024, andando lateral aqui. Só que quem está fazendo mais força aqui? Quem está fazendo mais força? Se tu for pegar aqui, ó. Ixi, meu Deus do céu. Se tu for pegar aqui, eu fiz até o quadrinho para vocês aqui amarelo, né? Para ficar bem claro para vocês. Então, o mercado aqui está nessa região, está aqui nos 50% aqui da distribuição, da possível distribuição, mas o mercado tentou aqui levar aqui os vendidos, tentou levar aqui os vendidos e olha o que está acontecendo. Então, quem está fazendo mais força durante esse caixote todo aí é os vendidos. Só que os vendidos estão sendo absorvidos todos. Eles estão sendo absorvidos. Então, é por isso que eu acredito numa grande alta do Bitcoin, gente, justamente por conta dessa situação aqui. Tá? Mas ainda assim continua em uma situação bem delicada aqui, porque a gente pode bater nessa região e ter mais correções. A correção saudável para o Bitcoin, se fechar acima de 63, é de 63.829,19. Tá? Essa é a correção saudável. Rompendo aqui, aí já começa a trabalhar novamente ali com expansão de 69. Aí não tem jeito. Tá? Mas ficou acima dessa linha roxinha aqui, tranquilo. Beleza? A gente vem aqui também, a gente vê o tanto de liquidação que acontece, né? Olha só, se tu for reparar aqui no gráfico diário, a maior liquidação que teve aqui dos comprados no Bitcoin foi justamente aqui, ó, 17 de agosto de 2023. Então a gente teve toda essa liquidação aqui, galera. Você tem noção do que é isso aqui, ó? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só, a maior liquidação que teve foi aqui, ó, nesse ponto. É justamente nesse ponto aqui, ó. Foi aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. E é justamente por isso que eu estava falando para vocês. Marquem essa barra, marquem os 50%, o preço acima dos 50%, a gente tem mais força compradora, preço abaixo dos 50%, a gente tem mais força vendedora. Nesse caso aqui, a gente tinha mais força vendedora? Não. Por quê? Porque nesse ponto, se tu marcar uma difference aqui, a gente não perdeu ela. A difference não foi perdida. Depois que a gente rompeu para cá, só confirmamos a força compradora. E foi justamente em uma liquidação. Quem fez mais força aqui? Dessa região. Tá? Então aqui liquidou bastante os comprados nessa região aqui. Aí aqui novamente tem outra liquidação aqui. Novamente outra liquidação aqui. Outra liquidação aqui. Mais as maiores. As maiores, né, foram essa aqui e essa aqui, ó. São as maiores liquidações. Que foi justamente onde eu estou falando para vocês que foi nesse ponto. Por isso que eu acho que o mercado ele tende a fazer movimentos mais constantes. Então aqui se eu for mudar, 1, 2, 3, 4, 5. Pode fazer uma onda maior, 1, 2, 3, 4, 5. Pode fazer uma onda maior, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Beleza?
Certo, galera? Deixa eu tirar isso aqui para vocês. Quando a gente vem aqui, vamos ver como é que ficou os ETFs aqui. A gente fechou aqui no dia 11. Dia 11 a gente fechou com 253,54 milhões de dólares positivos aqui de compras nos ETFs, né? Então, assim, no dia 8 a gente teve 18 aqui de saída, 40 milhões de dólares, 120 milhões de dólares. E no dia 11 a gente teve uma entrada de 253,54 milhões de dólares. Né? Essas foram as entradas aqui de 11, né? O de hoje, 14, né, a gente ainda não tem, obviamente, né? Amanhã já vai sair aqui para a gente. Mas aqui a gente teve uma entrada interessante aqui de 253,54 milhões de dólares, certo? Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui sobre o Bitcoin, a gente vamos pegar um gráfico semanal, vai ser a mesma coisa. O que eu tracei lá no gráfico semanal está aqui também. Olha o que eu falei para vocês, que estava muito perto dessa linha aqui, de bater aqui e começa a subir novamente. Então, para quem está acompanhando, sabe muito bem que essas aqui são as minhas expansões, né? E sabe justamente ali meu alvo de 727,18 mil dólares, né? Seria a onda 5. Então, a gente fechou aqui a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. Nem sempre a terceira onda, tá? Nem sempre a terceira onda tem que ser a maior de todas, nem sempre, tá? E aí a gente tem aqui a primeira onda, a segunda onda, a terceira, nesse caso, foi a maior. Depois a gente teve uma onda complexa, onda 4. Se for ver aqui, A, B, C, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 ondas para baixo, uma onda complexa. E aí tentando retomada de fluxo. Aqui, nessa semana, a gente teve uma atividade profissional. Não foi tão elevada como essas aqui, logicamente. Mas a gente teve, por isso que eu marquei o preço médio. E olha como o preço médio defende essas regiões. Então, o mercado ali, ele chegou a bater ali na semana ali, ó. Ali, setembro, 2 de setembro, ali, a gente chegou a bater nessa linha aqui, segurou o preço médio nesse exato momento dessa galera que entrou comprado aqui, está nos 57.703,19. Se você for pegar novamente aquela bruxariazinha que eu mostro para vocês, que é uma coisa simples, cara, qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer pessoa pode lucrar com isso. Tu vem aqui, pega essa barra semanal, joga para cá, marca 50%. O preço está acima ou abaixo de 50%? Está acima de 50%. Eu sei que é chato falar isso aqui todo dia. Está acima de 50%. Então eu tenho mais força compradora ou força vendedora? Mais força compradora. Então, se tu pegar só esse macete aqui de barras, tu vai, pô, cara, não tem como. Depois tu vem aqui e me fala se isso aqui não é lucrativo. Tá? Então aqui, a gente está muito, né, muito nítido aqui esse grande movimento do Bitcoin aqui, né, aqui no gráfico semanal. Certo? Se eu for pegar aqui e botar um gráfico mensal aqui para vocês, nós estamos perto ali do 67.496,40. Isso aqui é mensal, tá, galera? Aqui é uma região muito forte aqui do 67 aqui no gráfico mensal. E aqui também é todo o meu movimento que eu estou falando para vocês nesse gráfico mensal. Desde lá daqui para pegar essa onda, para vir para cá. E o nosso alvo completo da onda 3 bate nos 382.110,79 mil dólares. 382 mil dólares aqui para Bitcoin a longo prazo. Não é nesse ponto aqui, tá? Mas no gráfico mensal está muito bem desenhado aqui. Eu falei até para vocês que a VW estava passando perto dessa região. Então aqui é um ponto sim, interessante para a gente. Eu não sei se a gente vai chegar aqui, mas estaria o 109 para nós. Beleza? Quando a gente vem no gráfico DLX, que é o gráfico mais antigo do Bitcoin, nós percebemos que esse aqui é um gráfico que eu amo, só que eu não mostro muito. Aquele halving de 2020, né? Não foi o pico, mas aqui esses dois aqui que antecederam toda essa queda, a gente começa a ficar brincando justamente nesses pontos, e agora a gente está tentando romper novamente. Cara, porra, que sentido pode interromper essa merda de uma vez aqui para cima, né? Se a gente conseguir ir para cima aqui, a gente trabalha com frequência de 63, 851,28 a 132, 403,76. É isso que eu espero. Pô, o mercado aqui está acumulando aqui nessa região. Veja que ele não passa dessa região aqui, ele fica brincando aqui, ó, nessa caixinha. E se a gente rompe essa região aqui, a gente tende a buscar aqui o pico do halving de 2016. Se tu for botar aqui, ó, halving de 2016, essa linha de tendência de queda aqui, ó. Espera aí. Aqui, ó. O rompimento dessa linha aqui do OBV, ele vai me abrir essa margem para vir buscar essa região do halving 2016, ó.
esse ponto, bateu aqui, caiu, veio novamente aqui, pode bater aqui, começar a cair novamente, ninguém sabe, mas a gente tem que romper essa região aqui, romper essa região. Pela lógica, olhando apenas ao BV, nós percebemos o quê? Percebemos que se eu ligar esse ponto aqui, esse ponto, ó, a gente tem aqui uma fraquezazinha, né? Tá fazendo um ponto aqui mais baixo, só que a gente não pode romper esses topos aqui, esses fundos. Romper esses fundos aqui, ô meu amigo, aí não tem como, né? Acreditar em uma alta aqui, constante aqui no Bitcoin, né? O que nós temos que fazer realmente aqui no ABV é romper essa maldita linha vermelha do ralo de 2020 para a gente vir buscar, no mínimo, essa linha de tendência de queda aqui lá do pico do ralo de 2016. É isso que a gente tem que fazer. Quando isso não acontecer, né? Mas tá bonito. No máximo que veio buscar aqui foi 49, o mercado subiu, veio buscar aqui 53, subiu. Tá menos, né? Menos é foda, né? Tá, Então, aqui a gente está fazendo aqui os fundos, os topos, na verdade, mais altos, né? Então, aqui isso é uma boa. Agora, a gente fechar esse mês. Cara, se a gente fechar esse mês aqui acima de 63, seria perfeito, né? Perfeito. Tá? Beleza? Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar para vocês? Eu acho que não, galera, né? Acho que é só isso mesmo que eu falo para vocês. Vocês podem reparar aqui que eu não fico falando de nada que não seja gráfico. Então, para quem me segue aí, para quem está me seguindo agora, primeiramente, seja muito bem-vindo. Né? A gente sempre faz aqui nossas análises aqui só apenas com gráfico, tá? A gente não liga para nada a não ser gráfico, beleza? Mas eu quero saber de você aí, o que você acha com o Bitcoin. Tu acha que o Bitcoin agora vai disparar, vai romper 70 mil? Ou você acha que a gente vai ter uma correçãozinha porque a gente está chegando, batendo ali perto ali do OBV? O que você acha que vai acontecer com o Bitcoin? Então deixa aí a sua mensagem aí pra gente, beleza? Galera, espero que tenha gostado do vídeo, é um vídeo de atualização, na verdade. Mas, agora no finalzinho, né, eu vou mostrar uma coisa para vocês interessante. Vou mostrar uma coisa para vocês interessante do que eu tinha falado sobre esses movimentos aqui. Só um minutinho. Aqui, justamente por conta dessa configuração. Agora, se o USDT ele fecha abaixo do 5,61, abre mais uma margem para o mercado vir dessa vez buscar novamente 5,19. E se isso aqui acontece, se esse movimento no USDT ele acontece, teoricamente a gente vai ter alta no Bitcoin, ou seja, a gente vai romper a região de 63.829,19 e vir buscar, quem sabe, 50% que está ali nos 66 mil dólares, tá? Para isso aqui, de fato, acontecer no Bitcoin, a gente tem que fechar abaixo do 5,61 e, de fato, aqui a dominância vir buscar ali 5,19. Tá? E veja que tem margem, né? O último topo do OBV no STT está ali, ó, nessa região. Olha a distância que tem. Agora a gente fez 3 topinhos aqui também nessa região aqui, ou seja, né? A gente não rompeu ainda, o que é importante. Então a gente tem margem para cair pelo menos na VW aqui. É bom cair e romper tudo aqui para baixo. Isso aí que seria interessante. Nota que a gente tem um play que está aqui nessa região e também a gente já perdeu os 50% dele. Esse camarada aqui, se eu for botar no que é, vou botar os 50% que está passando nessa região e nota que a gente bateu no 50% e está caindo novamente. Então o correto aqui é o mercado ele romper o 5,61 e vir buscar isso aqui, ó. E aí ele está batendo praticamente na região de VW. É isso que eu quero que aconteça aí com o SDT. Porque se isso aqui acontece no SDT, pode escrever que no Bitcoin a gente vai ter alta, obviamente. Porque esse gráfico aqui é o irmão do Bitcoin. Só que ele é o irmão chato, entendeu? É diferente. Então, quando esse mercado aqui ele tá chato, o Bitcoin tá caindo. Então, a gente tem que precisar aqui, né, que ele fique tranquilo, que ele venha perdendo esse 5,61 para vir buscar 5,19. Aí sim, ele tá tranquilão, ele vem caindo aqui, aí o Bitcoin ele tende a subir. É isso que eu espero aqui pro nosso querido SDT. Mas nesse momento eu não posso falar nada, porque falta 2 horas e 11 minutos para o fechamento de vela. A gente não sabe se vai fechar acima do 5,61 ou abaixo do 5,61. Abaixo do 5,61, eu já acredito que o mercado ele vai vir buscar novamente, tentar buscar 5,19. Então, isso aqui pro Bitcoin, ou seja, essa correção que eu tô falando para vocês em 3 ondas aqui para baixo, ela já fica um pouquinho menos, né, na cara ali, tá? Agora, se o mercado ele continuar assim, acima do 5,61, a frequência de 5,61 a 6,07. Então, é muito provável que o Bitcoin ele tende a corrigir um pouco mais forte por conta da configuração. Beleza? Quando a gente também vem aqui na outra plataforma aqui, que eu gosto de ver. Então, nota que eu sempre falo para vocês que a frequência normal do Bitcoin trabalhar é justamente nessa frequência, entre 63 a 57. Então, tudo que tiver aqui de movimento dentro dessa caixinha aqui, dentro desse retângulo, para mim, é uma frequência normal que o Bitcoin ele tende a trabalhar. Isso aqui não é para colocar medo em alguém, né? Mas a gente está vendo que a gente tem essa possibilidade. Só que, olha só, essa possibilidade aqui, ela... de fato, ela pode sim ocorrer, mas lembrando que a gente tem uma atividade profissional no dia 1º, que é justamente esse candle. Então, se a gente for pegar aqui e levar a risca, esse último candle que a gente fez aqui, ó, eu vou pegar ele lá do comecinho ali, até e marcar aqui os 50%. Então, praticamente, o que está acontecendo? A gente está brincando aqui perto dos 50% dessa barra de atividade profissional no dia 1º de outubro. Então, olha só como está servindo de resistência nessa região. E eu não tracei a média para você, eu já vou passar de novo. Então, enquanto o preço ele estiver acima dos 50,
eu tenho um cenário positivo para o Bitcoin. Então, ele pode vir fazer essas regiões aqui, ele pode começar a subir. No momento que ele perde os 50%, essa margem aqui, para quem buscar essa região de 57, ela já fica mais evidente, né? Então, ele pode muito bem fazer isso aqui para poder pegar a retomada do fluxo comprador. Até mesmo porque tem muita gente comprometida nessa região, de fato, tem muita gente comprometida nessa região aqui, e aí pegaria esse ponto importante, né? Aqui também, é interessante porque aqui é um topo nessa região. Geralmente o mercado vem aqui e limpa essa galera para depois fazer um movimento de alta. Então, assim, é uma possibilidade, tá? Então, a gente perdendo 50% dessa barra do dia primeiro, abre essa oportunidade para o mercado fazer essa armadilha aqui. Mas lembrem-se que, além disso aqui, a gente tem a nossa querida VWAP Midas, que está passando nessa região aqui, que foi justamente desse ponto. Não foi maior do que essa, né? Inclusive, eu acho que eu coloquei essa aqui, acho que um pouquinho mais para baixo, mas essa aqui eu coloquei por quê? Porque foi o ponto de defesa desses players aqui. Então, atualmente, ela está nos 59.322 mil dólares, né? Então, o mercado, sim, ele pode fazer esse movimento, mas aqui a gente tem um Midas aqui, então o mercado ele pode nem fazer, pode bater aqui nessa região e começar a subir. Mas eu creio que... Pois é, galera, então justamente foi isso que eu falei aí na última análise, um pedacinho aí, uns cortes do que eu falei na última análise, falando sobre esse movimento de alta, depois dessa correção até o Midas aqui, né, que a gente tinha os 57, ou tinha um Midas para bater nessa região aqui e começar a subir novamente. Foi justamente o que aconteceu, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo, galera. Tamo junto. Até mais. Boas operações a todos. Os